A gente tem, gente, uma metodologia que a gente chama de instrução direta. Um outro nome para essa metodologia seria métodos tradicionais. Seria um outro nome, mas a gente chama de indireta porque depois a gente vai ter outro tipo de metodologia que a gente vai chamar de ativa. Então, gente, qual que é a metodologia direta? É aquela que o professor detém o conhecimento. O professor é o dono do saber, ele é o centro do ensino e ele simplesmente repassa as informações para os alunos. Esse método, ele é pautado em técnicas de repetição, em provas e testes. Ele é apoiado na decoreba, gente, na memória, só por memorizar, sem significado. Então, assim, é um método mais tradicional, o professor como centro, o aluno tem um papel secundário só de receber o conhecimento, de reproduzir coisas, cumprir com tarefas, e é pautado muito nessa repetição, nesses testes, nessas provas e nessa memória sem sentido. Nós sabemos, gente, que a memória, quem já me ouviu outras vezes, quem é aluna CAP, MAP, POP, já me ouviu dizer muitas vezes que a memória é super importante para a aprendizagem. Na matemática, a memória tem um papel, assim, imprescindível. Por quê? Porque a memória nos ajuda a recuperar fatos básicos, contagem. Ela facilita muito, gente, para que a gente tenha um desempenho mais eficiente. Então, eu saber alguns cálculos, eu saber a tabuada de memória, vai me ajudar a ser mais ágil quando eu tiver cálculos mais complexos. Então, nesse sentido, a memória é sim muito importante. Mas o que a gente defende? A gente defende uma memória com sentido. A gente defende uma memória que a criança compreenda os processos que ela está fazendo. E não apenas 2 e 2 são 4 e ela não sabe o que são esses 2 e 2 e o que está acontecendo para formar esse 4. Na verdade, esse processo, essa metodologia que é mais tradicional, ela prioriza primeiro a memória, muitas vezes sem sentido, sem o aluno saber por que daquilo, sem ele saber por que está acontecendo aquele procedimento, é porque é assim e ponto final. E quantas vezes a gente já não ouviu essa frase? Ah, por que é assim? E daí a pessoa nos diz, é assim e ponto. É assim porque é assim. Não. O que eu defendo, gente? Eu defendo que a memória é importante, sim, mas que ela vem depois da aprendizagem. A memória, ela não vem antes da compreensão, ela vem depois. A memória é importante para um bom desempenho matemático, mas só depois que eu já dominei os procedimentos. Tá? Então, este é um grande erro dessa metodologia mais tradicional. Ela prioriza muito a decoreba sem sentido. E este é um grande equívoco daqueles que ensinam matemática. E também, gente, é um dos grandes motivos pelos quais existem muitas pessoas que se dão mal em matemática e que não gostam, porque acham que é uma pura decoreba, que não vem porquê das coisas, que Deus quis assim e ponto final. Só que quando a gente estuda mesmo a matemática, as minhas alunas lá do MAP sabem, a gente compreende os procedimentos. E daí não é porque é assim e ponto. Existe um sentido. Então, essa é a metodologia tradicional, que o professor é o centro, os alunos são apenas recebedores.